Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, já tem presidente novo. É Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. Lopes é servidor público de carreira e estava na Casa Civil. Ele é o quarto nome no cargo em apenas 5 meses. O INEP é o órgão responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bom, a notícia desse novo presidente do INEP coincide com o calendário do Enem, cujo prazo de encerramento das inscrições termina hoje às 23h59. Para conversar sobre o Enem e INEP, sobre a educação pública brasileira, a gente está então no estúdio com Gilberto Álvares. Professor Giba, como vai ser a realização dessa prova agora no final do ano? Com toda essa bagunça, troca de nomes no INEP, de alguma forma isso atrapalha o que está previsto? Bom, boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Lila. É o quarto presidente do INEP, Thalita. O INEP é uma instituição de mais de 80 anos. O INEP é famoso porque faz o Enem, né? Sim. Mas ele tem uma importância extraordinária. Ele é um instituto responsável por avaliações. Tem vários dados, diagnósticos. Sempre se sugere que o presidente do INEP seja alguém da área de educação e principalmente especializado em avaliação. Nós tivemos a última presidenta do INEP que tem no seu currículo avaliação, foi a Marina Sfini, que saiu, se não me engano, no dia 15 de janeiro. Sim. Né? De lá para cá, Temer, né? De lá para cá, e teve no INEP em 98, na criação do INEP. De lá para cá, os presidentes não são da área de avaliação, e isso é muito preocupante, porque o INEP, de novo, não é responsável só pelo Enem como vestibular. Todo o acompanhamento de métricas, de dados e avaliações são feitas pelo INEP. Então a gente vê essas mudanças com grande preocupação. Sobre a prova do Enem, nós nos baseamos no edital que saiu. Sim. É curioso e é importante os candidatos saberem disso, o Enem bateu 5 milhões de inscrições ontem. Hoje eu não sei como é que estão os dados. Já. A prova pelo edital ela não mudou. Nem a prova, nem a matriz de competências que faz com que a prova tenha essa característica das habilidades. A matriz de referência do Enem não mudou. Sim. E o edital diz que a prova não mudou. Ela continua com 180 questões, 2 dias, uma redação. Ela é corrigida pela TRI, uma prova de habilidades. Para aquele que vai fazer a prova, portanto, sempre a dica fundamental é estudar com as provas anteriores. Porque a técnica da prova e o estilo do Enem deste ano não mudou. Porque o edital não mudou. Agora o Bolsonaro disse que quer ver a prova antes? É um vazamento, não deixa de ser um vazamento. Né? Claro. O INEP, inclusive, é uma instituição que preza por dados sigilosos. Inclusive, ao que parece, o presidente do INEP caiu por conta dessa questão de sigilo de dados. Né? Para que o presidente veja a prova, ele precisa de uma espécie de normativa autorizada pela AGU, que é a Advocacia Geral da União. Não é da prerrogativa do presidente da República ver a prova. Segundo o presidente que saiu, ele falou na imprensa aqui, não tinha recebido do Palácio do Planalto nenhuma recomendação para leitura de prova. Sim. Inclusive ele diz isso, Sim. que se viesse, que ele ia encaminhar para a AGU. Porque não faz parte da prerrogativa da presidência da República olhar a prova, sim, justamente por questões de segurança, sigilo e até por competência, no sentido estrito da palavra, né? Porque quem é responsável pela prova é justamente os técnicos que são especializados em avaliação. Agora, o Bolsonaro falava sobre questões ideológicas dos Enems passados. E a gente sabe que teve questões, por exemplo, contra o feminicídio, o tema da redação, né? Que era para falar sobre feminicídio. Daí, ano passado, teve aquela questão sobre direitos humanos, se zerava ou não a prova, se você fosse contra os direitos humanos de alguma forma. E tendo tudo isso em mente, a gente não dá para questionar se esse Enem vai ser muito diferente do que vem sendo feito até agora? Thalita, o Enem é uma conquista. Sim. Né? Ele vem de modelos reconhecidos internacionalmente. O PISA tem o mesmo modelo de avaliação que o Enem. O PISA é uma TRI de 1 parâmetro, o Enem é uma TRI de 3 parâmetros. Ela, dentro da prova, se enxerga a sociedade brasileira. É uma prova muito bem montada, não ideológica. Sim. Ela parte muito do pós-Constituição de 88. Todos os direitos e garantias constitucionais estão na prova. Quando aparece a mulher, aparece a violência
violência contra a mulher. Sim. É muito comum cair na prova questões que falam da violência contra a mulher. Quando cai criança, é sempre a discussão do direito da criança e adolescente, da questão do consumo, das reflexões que a sociedade brasileira precisa ter. A redação, ela é exemplar, ela cobra uma formação crítica. O Enem, Thalita, Maria, é uma prova que cobra a formação integral e crítica dos seus candidatos. Onde está que a educação brasileira deve fazer essa formação? Na LDB de 96. A LDB de 96 diz que a educação brasileira é para formar o cidadão, para formar integralmente e que possibilite que o cidadão, inclusive, se prepare e se qualifique para o mundo do trabalho e para a academia. Sim. Então, não são viagens, não são simplesmente opiniões, é uma prova construída de acordo com a Constituição de 88 e previsto na LDB. A educação brasileira é uma educação para formar o cidadão, que possibilite a qualificação profissional, a continuação na vida acadêmica e a formação integral. Isso é o Enem. Então, Qualquer Enem que não seja esse é um Enem ideológico, porque ele, inclusive, desconstrói a LDB de 96. Então, a gente está diante de um governo, obviamente, conservador e tudo isso, e que não vem respeitando a Constituição de 88 pelas medidas que toma. Então, ele só pode achar que as provas do Enem são completamente subversivas, digamos assim, porque está baseado na Constituição que eles não estão respeitando, não é? Governos conservadores são eleitos de forma democrática. Eu acho que não é nem essa questão. Eu acho que é mais complicado, porque a discussão ela é sempre muito rasa. Ela não tem nenhum parâmetro normativo ou constitucional ou de lei. E claramente se coloca que para eventualmente se ter uma ideologia, porque se fala muito que se tem uma ideologia, né? Se destrói o que tem para se construir outra, né? A prova do Enem ela não é ideológica. E não é, o Enem ele é de 98. Sim. Se passaram vários presidentes, o Enem é do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E faz 30 anos que em educação a gente não tem, a questão da ideologia não é um problema. Sim. Da educação no Brasil. O problema da educação são problemas de aprendizagem, de formação de professores, do ambiente escolar. Então, o Brasil em 30 anos ele vem melhorando a sua educação. São garantias, inclusive, da Constituição. Sim. Nós conseguimos a LDB de 96, agora estamos no período da construção das diretrizes curriculares nacionais, da Base Nacional Curricular. Temos que discutir o Fundeb, que em 2020 agora vence o Fundeb, e os indicadores de avaliação do ensino brasileiro, eles vêm melhorando lentamente, sim, mas vem melhorando. Tem o Plano Nacional de Educação de 2014, que estabelece metas belíssimas e com data de cumprimento, 10 anos de cumprimento. Então, independente dos governos, sim, nós sabemos o que nós precisamos, sim, e, fora a questão de financiamento, nós sabemos o que é necessário. Essa questão ideológica, ela não faz parte das discussões de quem é do ramo da educação. Até eu dei uma entrevista no seu jornal ontem, estava conversando com a repórter e eu falei isso. Parece que em educação, o único setor que não conhece o que precisa ser feito é quem está no Ministério da Educação. Sim. Porque é unânime. Independente das cores partidárias, quem é do campo da educação sabe o que é preciso fazer. Sim. O que nós queremos é continuar uma discussão e uma luta que já vem pelo Brasil há 30 anos e que vem gerando resultados. Agora, com essa situação do MEC, essa é a verdadeira balbúrdia, né? Todo mundo demitido, entra um, fica 18 dias, entra sim, outro, não sei o quê. O próximo do IDEB é um engenheiro químico. Que expectativa você tem com relação a essa gestão? Nós não conhecemos. Isso é uma coisa que é importante, quem nos assiste... Mas, então, para quem trabalha com educação, se quer conhecer... Eu estou há 30 anos, né, pois na área. Então, é difícil, a gente não conhece, né? O ex-ministro eu não conheço, o atual a gente não conhece, o presidente do INEP eu não conheço. Então, é difícil emitir opinião, inclusive do que se muda, né? O que se ouve é que o ex-presidente do INEP, ele saiu por uma questão de sigilo de dados, que não se sabe exatamente o que significa. A semana passada, eu considerava que a linha dele era boa, porque ele falava que o presidente não tinha pedido para ler a prova, né, que a comissão montada pelo MEC não tinha recusado nenhum item
Sim. da prova do Enem. Então, existia aí um espírito de naturalidade e continuação do trabalho do INEP, que os técnicos do INEP são de uma excelência reconhecida agora... mundialmente. Saiu. Não se esperava que ele saísse. Agora, Mas agora... só daqui uns 2, 3 dias que nós vamos saber. Mais especificamente se ele durar 3 dias. Mais especificamente sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bom, cortou 30%, teve uma sabatina essa semana, foi questionado, não respondeu nada tecnicamente, continuou com aquela argumentação das questões ideológicas, porque os primeiros ataques foram com essa desculpa, depois se voltou para uma questão mais de valores, de verbas, enfim. Queria saber qual a sua avaliação sobre esse ministro que está agora à frente da pasta e, em relação à gestão dele, os atos que estão acontecendo, que aconteceram essa semana e que prometem acontecer outros agora pelo todo o país. Thalita, provavelmente ele é o primeiro ministro da Educação que não defende a educação. É importante saber o papel de um ministro. Quando um ministro participa de uma área estratégica, ele tem por função, inclusive, defender a área. O ministro da Saúde defende a área. O ministro da Educação, historicamente, esquecendo de novo quem foram os presidentes, né? Sim. Eles defendem a área. Quantos ministros da Educação já não atravessaram a esplanada dos ministérios para bater na porta do ministro da Economia ou da Fazenda e pedir dinheiro, pedir verba? Então, isso, para mim, é muito emblemático. É o primeiro ministro que, na verdade, não defende o campo da educação. É prerrogativa do ministro, né? Uma segunda coisa importante é que, óbvio, que em crises, o governo, ele pode, sim, propor medidas de contingenciamento, não corte, né? Contingenciamento de verbas de forma dialogada com os reitores, mas me parece que, nesse momento, não se teve uma justificativa real. Tudo começa com o corte, e ele disse corte, de três universidades, 30% de 3, Sim. que virou 30% de todas. Sim. Quando reclamaram, ele falou, não, mas peraí, a coisa vai ser democrática, vamos cortar para todo mundo. Vamos cortar de todos. O professor Mário Sérgio Cortella disse essa semana que o que falta no Brasil é argumentar. Ele quer ser argumentado e convencido do contrário, né? Às vezes falta argumentar, me convença. Claro. É uma democracia. É uma democracia. Então não há argumentação. Sim. Tudo se fala que depois da reforma da Previdência se resolve, a gente sabe que não se resolve, como a reforma trabalhista resolveria, não resolveu. Não resolveu. Quantas vezes a gente não falou sobre isso, que a reforma trabalhista não resolveria o problema? Sim. Agora, o grande risco é o sistema de educação do Brasil entrar em colapso. O sistema de educação do Brasil, efetivamente. O sistema de educação do Brasil é absolutamente robusto, também previsto na Constituição, né? Ele, obviamente, precisa de financiamento. Né? Claro. E o sistema de ciência, tecnologia e ensino superior, de fato, pode entrar em colapso e em cadeia. Porque o ensino superior, ele não é só ensino. A universidade, ele é um tripé. É ensino, pesquisa e extensão. Sim. A população sentiria imediatamente o sacrifício de se fechar uma universidade. Eu sempre lembro da Federal do Ceará, para deixar um caso bem emblemático. Lá tem uma tecnologia de tratamento de queimados por pele de tilápia. Sim. A universidade tem por obrigação resolver os problemas que agora a NASA está pensando em estudar para levar para os Estados Unidos. A universidade ela tem a obrigação de oferecer soluções para os grandes problemas nacionais, de ajudar no desenvolvimento econômico e soluções baratas. A extensão universitária é ligada completamente ao apoio às comunidades. A universidade não é só ensino. A universidade tem uma importância social muito grande. Formação de cidadão, né? As universidades têm 50 hospitais universitários de alta excelência. Sim. Que, pelo que se diz, algumas não terão dinheiro para chegar em setembro. Hospitais universitários.